Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que a depressão pós-parto atinge mais de 25% das mães no Brasil. Conosco no estúdio para falar do assunto, o psiquiatra e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, Sérgio Tamay. Tudo bem, Sérgio? É um prazer tê-lo conosco no estúdio. Prazer estar aqui. Uma em cada 4 brasileiras, então, tem depressão pós-parto. Quais são as causas, doutor? Bom, a principal é o antecedente de ter tido um quadro depressivo, no caso da mulher, ou antes ou até durante a gravidez. Então, esse é o principal fator. Mas também existem alguns fatores que a gente chama de psicossociais, né? Então, por exemplo, gravidez na adolescência, gravidez não desejada, falta de suporte familiar, condições socioeconômicas desfavoráveis, uso de drogas, né, durante a gravidez. Tudo isso realmente são causas, digamos assim, de quadros de depressão pós-parto. Mas a mulher, ela mostra sinais durante a gravidez que ela pode vir a ter a depressão pós-parto? Alguns casos, como eu disse, assim, eles podem ter quadros de depressão na gravidez, né? Isso pode não ser reconhecido ou não tratado, né? Mas quais são esses sinais? Por exemplo, irritabilidade, choro fácil, perda de prazer em variadas situações, preocupações, né, muito acima do que seria o normal. Por exemplo, no caso, por exemplo, de uma mulher que está na gravidez, achar que, por exemplo, o filho pode ter algum problema. Por mais que o obstetra que esteja acompanhando diga assim, olha, não tem problema nenhum, não, ela precisa estar constantemente sendo reassegurada de que está tudo bem, né? Quer dizer, pensamento de que, se a criança nascer, eu não vou conseguir ser uma boa mãe, né? Então, coisas nesse sentido, né, que já dá um indício que tem algo errado. É fácil fazer esse diagnóstico? Porque muitas mães, elas sentem já uma tristeza natural depois que o filho nasce, sim, né? Sim, exatamente. Ela fica muito sobrecarregada, ela não sabe direito o que fazer, né? Sim, então, isso que você me disse é muito comum, né? Mais de metade das mães, né? Alguns estudos dizem até 80% dos casos, né? Principalmente se for a primeira gravidez, primeiro filho, podem ter sintomas que a gente chama de tristeza pós-parto, né? Que é normal, né? E os sintomas são, de fato, irritabilidade, falta de sono, choro fácil, mas que isso, ao longo do tempo, até umas 2 semanas, eles vão passando, né? E aí passa e a mulher consegue cuidar da criança normalmente. O problema é que, passados esses 15 dias, você pode ter persistência desses sintomas, né? E os sintomas vão ficando mais, digamos, intensos. Aí, por exemplo, começa a vir um sentimento de culpa, por exemplo, de que não está conseguindo cuidar da criança, uma preocupação que a criança pode ter algum problema depois, então leva no pediatra constantemente tem que dizer que, olha, não tem nada com a criança, mas mesmo assim ela diz, olha, tem algum problema. Ela pode ter uma dificuldade de concentração muito importante também, ela não consegue fazer as coisas, né? Queixas de falta de memória, né? E isso vai se intensificando ao longo de 4, 5 semanas e realmente esse sentimento de culpa e essa ansiedade pode ser muito grandes, inclusive incapacitando, inclusive, a própria mãe de cuidar da criança. E geralmente ela percebe ou são as pessoas no entorno dela que observam? Geralmente são as pessoas que estão no entorno que percebem, né? Principalmente as avós, né? Que já têm experiência e falam, olha, tem alguma coisa que está fora, digamos assim, do normal. E é fácil para ela aceitar e procurar ajuda? Você recebe muitas pessoas assim no seu consultório? Então, como assim, grande parte, né, são mulheres que já tiveram algum quadro depressivo no passado, então fica mais fácil, porque um já fez algum tratamento antes, né? Agora, tem muitos casos de mulheres que não fizeram tratamento, já tiveram quadros depressivos, né? E tem esse quadro depressivo pós-parto. Às vezes fica difícil realmente de eles procurarem tratamento em tempo, digamos assim, rápido, né? Imediatamente, por quê? Tem uma questão que tem aquela história, né? Mas a tristeza pode ser normal. Até as pessoas perceberem, né, que não é aquela tristeza pós-parto, né, que é mais grave, isso já passou um tempo bem maior, né? Então, são casos que ficam mais graves, né? Inclusive as mães, não querem mais cuidar da criança, muitas vezes, né? Há uma certa, ela repele
a criança, o cuidado da criança também. Então, são casos mais graves. Uhum. Né? E também tem uma questão também que as pessoas têm um preconceito de procurar ajuda, né? Então, existe essa questão do estigma em relação, olha, fazer tratamento, tomar remédio, alguma coisa assim. E principalmente a questão do tomar remédio amamentando, que tem uma série de questões aí que envolvem, tomar remédio forte, entre aspas, o pessoal diz, psicotrópico, mas muitas vezes é necessário fazer isso. O tratamento é com remédios? Sim, uma parte importante é com remédios antidepressivos, né? E também com suporte psicoterápico. Uhum. Né? Então, essas duas modalidades de tratamento são importantes aí. Doutor, para a gente finalizar, os homens também têm depressão pós-parto? Então, esse é um dado interessante, né? Que fala-se muito de depressão pós-parto em mulheres, né? Mas cerca de 10% dos homens, principalmente aqueles pais pela primeira vez, acabam desenvolvendo alguns sintomas depressivos, como irritabilidade, insônia, alguns sintomas de queixas somáticas, né? Dor de cabeça, começa a doer o ombro, eles começam a ter um comportamento também de esquiva para não ficar perto da criança. E geralmente é quando a mulher dele tem. Sim, quando essa é uma das questões, quando a mulher tem depressão pós-parto, o risco do homem desenvolver essa depressão é maior, aumenta 4 vezes, pelo menos. Né? E também o tratamento, nesse caso, é a base de antidepressivos também e também psicoterapia. Né? Então, é importante porque muitos desses homens acabam tendo também quadros de abuso de substância, álcool. Então, ele começa a beber mais, como tem esse componente de esquiva, a sair à noite, ele fica mais irritado. Né? Quer dizer, então, muitos dos casos, muitas vezes que a gente vê de agressões até, né, que acaba acontecendo, acontece em função dentro desse quadro de depressão pós-parto que não é detectado. E aí é preciso fazer um tratamento familiar, né? Sim, um tratamento familiar. Até porque, assim, se a mulher está deprimida, né, o Coitado pai também da está deprimido, criança. coitado da criança. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você. Para vocês também.